Fala pessoal, olha só, hoje vamos falar a respeito de perdas. É um assunto que ninguém quer falar, porque nós não fomos formados para perder, mas as perdas fazem parte da rotina do nosso dia a dia. Isso não significa dizer que a gente tem que aceitar a perda, se acostumar com a perda. Mas se você parar para observar a vida de todas as pessoas que venceram, todas essas pessoas, elas tiveram perdas. Essas pessoas, elas aprenderam a não olhar para a perda que teve. São pessoas que aprenderam a seguir. São pessoas que aprenderam a superar as perdas. Eu estava pensando com relação a isso, por exemplo, a você que é um investidor, você que é um empreendedor, você que é um empresário bem-sucedido, dependendo da sua capacidade, de como você aprendeu a trabalhar, você sabe que você tem até uma margem de perdas, né? Você até calcula uma margem de perdas. Ou seja, você tem consciência de que o seu negócio, por mais que ele tenha desenvolvido, ele tenha crescido, por mais que você tenha faturado, né, com esse negócio que você tem, mas você já calcula já as perdas. Já existe uma porcentagem de perdas. E eu estava pensando, e não é só na vida econômica, mas é em todos os sentidos, em todos os aspectos. Diariamente nós convivemos com a perda e às vezes a gente nem percebe. A gente só vai perceber quando aquela perda é algo que nos fere, nos machuca, quando é algo que mexe com a gente, quando é uma perda que chama a nossa atenção. Mas se você parar para observar, analisar, avaliar, a gente passa por perda todos os dias. Só que existe aquela perda que a gente tem, que a gente fala assim, ó, dá nada não. É ou não é verdade? Sim ou não? Você nem considera aquela perda. Mas existem aquelas que já chamam a nossa atenção. E por isso que é importante a gente treinar o nosso cérebro. A gente precisa trabalhar na nossa mente para que nós venhamos aprender a lidar melhor com as perdas e, é claro, usufruir dos resultados, dos frutos, né? A gente precisa aprender. Então, que essa mensagem de hoje, ela venha servir como aprendizado para cada um de nós, tanto para mim como para vocês. É necessário a gente aprender a lidar com as perdas, superá-las, vencê-las, calcular as perdas. A gente tem que procurar perder menos, que é inteligente. É ou não é verdade? Sim ou não? Então, por exemplo, se você tem uma empresa e você está acostumado a ter uma perda de 15%, então vamos trabalhar para perder menos, para de repente fazer essa margem cair para 10%. Isso é inteligente. Sim ou não? Se de repente a perda que eu venho tendo é com as amizades que eu tenho, então o que eu vou fazer? Eu vou melhorar o meu círculo de amizade, para a gente ter menos perda. É ou não é verdade? Sim ou não? De repente é um contrato que eu fechei, eu não avaliei ele melhor, né? Eu fui logo assinando. Então a gente precisa aprender com as perdas, mas uma coisa a gente tem que realmente aprender de fato, de verdade. A gente precisa aprender a conviver com as perdas
e focar o resultado. Aprenda com as perdas e foque o resultado. Era essa palavra que eu queria usar para tipificar, para explicar para você melhor o que eu queria passar para você. Sucesso!